Mateus 18, 2. E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. 3. E disse: em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrarais no reino do céu. Por que será? Uma vez eu me perguntei, por que será que a Bíblia nos dá um parâmetro de uma criança? E eu tenho sobrinhos e eu vejo na criança uma pureza, uma sinceridade. A criança é sincera. Se ela gosta de você, ela vai demonstrar todo o amor dela por você. Se ela não gosta de você, você já vai perceber. Ela não tem a maldade, a malícia que a gente tem de fingir. De, eu gosto, e por trás. E é assim que nós devemos ser com Deus. Mas como eu sou falso com Deus? Muitas vezes nós não percebemos como nós estamos frios na presença de Deus. É tão automático as nossas atitudes que, tá tudo bem. Mas quando vai chegando alguma situação, ou algum momento, a gente vai vendo como a gente criou uma barreira com Deus. E que nós possamos ser como criança, ser sincero na presença de Deus. E mesmo quando a gente não estiver sentindo nada, mesmo quando estiver difícil, que a gente possa falar para Deus: Deus, me ajuda, está difícil, eu não vou conseguir, eu não estou conseguindo. A gente tem que ter a vontade, a saudade de estar no primeiro amor todos os dias. É difícil, é muito difícil, mas não é impossível, porque se fosse impossível, Jesus não deixaria escrito que a gente: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Não é fácil, não vai ser simples sair daqui e, nossa, mas é possível. Se a gente tiver um pouco de força e de vontade, é possível. Ontem a gente foi no monte, e o momento que eu fui orar de frente, Deus me fez reparar uma coisa, que eu vou guardar aquilo para mim para sempre. De lá de cima era bem alto, então a gente via todas as luzes, assim, era uma coisa maravilhosa. Só que tinham algumas luzes que eram diferentes das outras. Elas eram maiores e mais claras, as outras eram todas amarelas, luzes de rua mesmo. E Deus colocou no meu coração que a gente tem que ter o desejo de ser como aquela luz, uma luz diferente. Porque é fácil a gente se dizer luz em meio às trevas, mas ter as mesmas atitudes. Não na frente das pessoas, a gente pode enganar, mas dentro da nossa casa, dentro do nosso eu. É muito fácil a gente falar: eu mudei, mas continuar com o mesmo pensamento, o mesmo rancor, o mesmo ódio, a mesma picuinha por coisas tão pequenas. É muito fácil a gente falar: eu sou cristão. Será que a gente tem noção do que é ser luz no mundo? E eu falei para Deus: Deus, eu quero ser como essa luz, que quando alguém olha, chama atenção, mas não por mim, não por quem eu sou por fora, porque muita gente me julga porque eu sou por fora, mas que as pessoas possam ver o teu mover na minha vida, assim como muitas pessoas já viram o trabalhar de Deus, mas eu quero que seja para a glória de Deus, e que seja essa a nossa oração, o nosso intuito, nada para nós, mas tudo para Deus. Que seja esse o intuito, o mover da nossa vida, honrar e glorificar o nome de Deus, levar a palavra de Deus. Mas como? Uma vez minha mãe me falou: você já parou para pensar que você pode ser a Bíblia, que é uma pessoa, a única Bíblia que a pessoa pode ler? As suas atitudes podem mudar uma pessoa que te admira e você nem sabe, uma pessoa que te analisa e você nem sabe, você acha que ninguém repara em você, mas tem alguém que te admira, tem alguém que se inspira em você. Então que você possa ser uma inspiração certa, uma inspiração verdadeira. Que esse possa ser o desejo do nosso coração, ter vontade, ter saudade de estar com Deus todos os dias. E que quando isso não acontecer, que a gente possa orar e falar: Deus, tem algo errado, Deus, me ajuda. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu sei, olha que eu nem tenho tantos problemas como muitos de vocês talvez tenham, mas cada um tem a sua dor, cada um tem a sua ferida e sabe onde dói. Mas o Senhor, Ele é conosco, Ele só nos pede que nós entreguemos o nosso coração, a nossa adoração, que a gente possa entregar o nosso melhor. Quando a gente está debaixo da mão de Deus, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, Deus faz, Deus opera, Deus faz acontecer. E não somente o material, como eu sempre digo aqui, mas o espiritual. A gente não pode deixar morrer a vontade de estar na presença de Deus, não pelos bens materiais que Deus pode dar. Amém, se Ele der. Mas se Ele não der, Ele já deu uma coisa preciosa, a sua vida. Ele morreu por nós. Nós, como diz o louvor, nós nunca saberemos o preço dos nossos pecados. E nós só temos motivos para agradecer, somente agradecer. Tudo
Deus. Que saudade, de ouvir tua voz ao entardecer. Ah, que vontade
ajuda, nos firma, nos fortalece, porque eu creio, Pai, que o Senhor nos escolheu e que nós faremos a diferença na vida de muitas pessoas. Aleluia. Mas tudo para engrandecer e exaltar o teu nome. Sim, Deus. Aquele saudade de andar contigo.